Bom, a partir de agora a gente está gravando a aula e a gente vai começar a conversar um pouquinho mais a respeito da inter-relação que existe entre entre as diversas possibilidades que nós temos aqui. Olha só, a gente tem, deixa eu só deixar ele bem redondinho, e aí a gente começa aqui. Ah, ok. Quando a gente... eu acho que dá para aumentar aqui o tamanho, né? Ficou bom aqui, e eu vou aumentar também o tamanho da letra, para ficar melhor. Ok. A frase é a menor unidade sintática de uma língua. Vamos tentar entender isso. Quando a gente fala do som que uma língua produz, a gente está falando da fonética. E aí, a menor unidade é o fonema. Então, por exemplo, quando você tem, por exemplo, uma letra em português, como L, né? Vou colocar até em maiúsculo aqui, L, é uma letra que não tem sentido sozinha, essa letra. Quando você vai usá-la no dia a dia, você a nomeia, mas você não faz o som que ela tem. O som dela, qual é? O som da letra... Tanto é que é interessante, quando eu era criança, minha mãe falava assim, você tem que aprender o B-A-Bá, B-E-Bé, B-O-B-O. Abaixa o volume aí, Joab. Alô? Oi? Tem alguém aí com o microfone aberto? Então, eu achava isso estranho, mas depois eu entendi. No Nordeste, onde minha mãe foi alfabetizada, eles não aprendiam a letra, eles aprendiam o fonema. Qual a diferença? O fonema era o seguinte, eles aprendiam lá, lé, li, ló, lu. Por quê? Porque não faz sentido para a língua falada L. Você não fala... No dia a dia, o L não existe na fala. Para você escrever, por exemplo, para você dizer essa palavra aqui, você vai ter que fazer assim, ó, L. Correto? Que é formado por dois fonemas. O fonema E, agudo, né? E o fonema LE, fechado. Notem, são fonemas diferentes. Isso, então, é o que nós chamamos de o nível fonético da palavra. Pois bem, quando a gente passa para o termo ou a palavra, nós já saímos do nível do som. Nós fomos para o termo de uma coisa muito mais, vamos dizer assim, é uma abstração da língua, que é justamente a palavra. O que é a palavra? A palavra é uma junção de fonemas. Então, vamos lá. A gente quer, por exemplo, semana. Semana é a palavra aí seria um morfema, na verdade é formado por vários morfemas aqui. A unidade básica da morfologia, e aí deixa eu pegar aqui, né? Colocar aqui embaixo. Quando a gente fala de morfologia, a gente está falando da forma que as palavras têm. Então, semana é um morfema e semanas utiliza outros morfemas, ok? Então, a gente já está juntando aqui os fonemas para formar um termo, ok? E esse termo pode ser denominado de acordo com a sua função
normal, a função que ele tem em qualquer lugar. Então, por exemplo, semana é um substantivo. Okay? Mas existem verbos, existem adjetivos, existem artigos. Tudo isso pertence ao... Eu vou até tirar esse artigo daqui para ficar cabendo aqui. Tudo isso pertence ao domínio da morfologia. Então, vamos lá. O domínio da fonética é o fonema. O domínio da morfologia é o morfema ou as palavras ou o termo, ok? Não vamos nos aprofundar muito nisso. Agora, quando a gente entra para a questão da frase... Entendido, câmbio, desligo. Meu celular é uma maravilha, ele conversa comigo o tempo todo. Quando a gente entra na questão da frase e da oração, nós já entramos no nível. Então, vamos lá. Fonética, morfologia, sintaxe. O que acontece na sintaxe? A gente junta os diversos tipos de morfemas ou de termos para formar uma frase ou uma oração. E aí, os elementos, olha aqui, o elemento do fonema, né, da fonética, é o fonema, que é simplesmente os pedacinhos de sons que não têm sentido nenhum. Só quando eles juntam, de alguma forma, que eles passam para o nível seguinte. Olha aqui, por exemplo, tem o pedacinho semanas. Então, se não tem sentido nenhum, ma não tem sentido nenhum, nas não tem sentido nenhum. Mas quando você junta isso, eles passam a ter um sentido e passam a ter uma classificação. Ele pode ser um substantivo, pode ser um verbo, pode ser um adjetivo. Quando você fala da sintaxe, nós já não estamos falando só de substantivos, verbos, adjetivos. Estes termos passam a ter um novo nível de relacionamento, passam a ter uma função. E esta função pode ser sujeito, objeto, okay? Vamos lá, o verbo pode ser um verbo transitivo, pode ser um verbo intransitivo. Vocês estão entendendo essa questão dos níveis? São níveis linguísticos. Deixa eu botar aqui o nome certo, né? Os níveis linguísticos. Ok? Quando a gente vai aprender uma língua nova, principalmente uma língua que tem sons diferentes e usa caracteres diferentes, a gente não tem jeito. Começa pela fonética. Então, a primeira coisa que a gente fez foi aprender as letras e os seus sons. Entender como essas letras se juntam para formar um fonema. E aí a gente vai começar já a trabalhar com a palavra, sem distinguir se essa palavra é verbo, se é substantivo, se é isso, se é aquilo, mas a gente já começa a conhecer algumas regras. Nós já estamos no nível em que a gente está, na hora que a gente entra no estudo do verbo, como a gente usou, o verbo, e o substantivo, como a gente já fez, né? Até agora, nesse trimestre, nós vimos. Vocês fizeram um resumo do que vocês aprenderam sobre os substantivos. Então, vocês descobriram que o substantivo pode ter singular, plural, quer dizer, ele tem número, ele tem gênero, ok? E ele pode, no hebraico, o substantivo, normalmente, ele recebe sufixos, prefixos, e esses prefixos podem ser a indicação de outras
outros morfemas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo que... vamos fazer diferente. Eu prefiro trabalhar com esse aqui, que é um recurso que todos têm. Ele ajuda bastante. Onde é que está isso aqui? É o hebraico aqui, esse keyboard do hebraico, né? Eu pego aqui, vamos pegar um substantivo que é bastante conhecido e a gente pode trabalhar com ele. Vamos lá. A gente pega aqui, SUS. Ok. Eu posso, esse é um substantivo, ok? Se eu pedir para vocês analisarem morfologicamente esse substantivo, o que vocês vão me dizer sobre o substantivo SUS? Vocês lembram o significado? Isso é fácil, hein, gente? SUS é um substantivo o quê? Como que a gente classifica um substantivo? A gente diz o gênero e o número desse substantivo. Masculino singular? Masculino singular. Legal. Então, este é um substantivo masculino singular. Tá? Se eu acrescentar um sufixo nele aqui, por exemplo, eu botar um hirek embaixo dele, hirek, e aproveitar e botar um yud aqui, eu estou acrescentando um hirek yud, e um mem final, este hirek yud, né, que é formado pelo hirek somente, o yud, e o mem final, constitui num morfema a mais. Então, olha só, nós temos o morfema mais simples aqui, que é sus, que é praticamente a raiz do morfema, ok? Tá? E a gente tem um segundo morfema. Esses dois morfemas juntos, eles passam a ter um significado diferente, né? Vou pegar aqui assim, só para voltar aqui, a gente ter o morfema... que pena. Aqui. SUS, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Só para a gente manter a ordem aqui direitinho. SUS, cadê o Samek? Está aqui. Então, olha só. SUS é um único morfema. Eu acrescentei um outro morfema que significa plural. Então, este morfema sozinho significa cavalo. Ok? Aqui nós temos dois morfemas, porque nós temos a raiz mais um morfema que significa plural. Então, eu estou dizendo que este morfema é um cavalo no masculino singular. Este já é o cavalo no masculino plural. Ok? Vamos lá. A gente pode continuar fazendo acréscimos de sufixos aí. Por exemplo, a gente pode... Opa, acho que errei aqui. SUS, isso. Faltou SUS. Se eu acrescentar aqui um morfema que indica feminino, que é este aqui, é o kametz mais o re, já virou égua, cavalo feminino, correto? Se eu quiser colocar este cavalo feminino no plural, o que eu tenho que fazer? Vamos lá? Eu vou ter que conseguir colocar um morfema. É muito parecido com o português isso, gente, embora a gente não chame isso de aglutinação e tal. Então, eu vou colocar, já a terminação não vai ser a mesma, porque a terminação do masculino é formado pelo Roland, Vav, mais o Tav. Então, olha aqui. Cavalo, cavalos, égua, o cavalo no feminino, e éguas. Ok? Agora,
existe outra modificação que eu posso fazer nesse sus. E aí não mais com sufixos, mas com prefixos. Quais os 3 prefixos que nós aprendemos que podem ser colocados no substantivo? Artigo. Uhum. É isso? Uhum. Artigo, VAV conjuntivo. VAV conjuntivo. E... O pessoal pode ajudar. Sumiu. Vamos. Preposição. Preposição. Vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar o seguinte. Existe uma ordem correta para isso. Deixa eu fazer uma coisa aqui, olha só. Vamos lá. Voltando aqui. Então, vamos pegar aqui. Eu tenho aqui a raiz, ok? Vamos pegar aqui. Eu tenho a palavra, no caso aqui é um substantivo, ele por acaso tem 3 letras, mas podia ter mais. Eu estou usando aqui porque isso lembra muito a raiz. Desse lado aqui, eu posso colocar um sufixo que indica número ou, na verdade, ou gênero. Ok? Número e gênero. Por enquanto, dá para colocar outros também, mas por enquanto o que nós aprendemos é número e gênero. E aí, não tem uma ordem assim fixa, né? Eu posso colocar só o número indicando singular, plural. Ou posso colocar só o gênero indicando masculino e feminino. Correto aí? Ok? Nesse caso aqui, nos sufixos, eu não tenho uma ordem pré-estabelecida. Mas no prefixo, a primeira coisa que vai estar mais perto do substantivo é o artigo. Depois, a preposição. Interessante, né? Isso aqui não fui eu que escrevi, não. Eu escrevi por conta própria. Ficou bacaninho. Eu nem consigo fazer de novo. Tá bom. Vamos lá. O artigo, a preposição e, por último, a conjunção. Se por acaso faltar um desses, porque eu posso escolher, né? Eu posso dizer um substantivo definido, posso colocar uma preposição aqui para indicar uma relação com a palavra anterior, e posso colocar uma conjunção que também indica uma relação. Mas eu posso querer um substantivo que não seja definido. O que eu faço? Eu tiro o artigo, mas junto os outros. Ok? Eu nunca vou poder fazer, deixa eu mostrar isso aqui, ó. Eu nunca vou poder fazer isso aqui, ó. Conjunção, artigo, preposição. Não. Sempre a ordem é artigo, conjunção, preposição e conjunção. Vou colocar minúsculo até aqui. Ok? Diga. Alguém comentou alguma coisa? Era só um comentário? Ok. Então, vamos lá. Pode acontecer, quando eu coloco a preposição junto com o artigo, esta preposição, que normalmente tem aqui embaixo alguma coisa, isso eu já vou mostrar aqui, que é melhor. Vamos lá. Vamos pegar aqui, eu quero dizer o cavalo, no masculino. Ok? Então, a vantagem do artigo em hebraico é que ele não varia, não existe um artigo para o, outro para a, outro para os e outro para as, como existe em português. Em português é o, a, os, as. São artigos definidos. Em hebraico, é um só. A gente está recordando aqui até agora, tá? Então, qual é esse artigo? Ele é sempre marcado com patá. E aí, eu uso o assus, significa o cavalo. Se eu colocar o a, pegar aqui, cavalo no plural, né? Vou copiar o cavalo no plural aqui e vou colocar aqui. Se eu quiser que, em português, eu diria os cavalos, mas em hebraico, o que eu faço é simplesmente isso aqui, ó. A,
Assus. Assusim. Os cavalos. Note que o A aqui é igualzinho a esse aqui. Ah, e tem uma outra coisa que ele faz também. Esqueci. O artigo, ele tem duas características. O patá embaixo e o dagueche. Cadê? Como é que eu ponho dagueche aqui? Oh, que legal. É esse aqui. Pus o dagueche no lugar errado. Bacana. Vamos voltar aqui. Ah, eu acho que eu tenho que pôr assim, sucim, e aí eu coloco o dagueche aqui. Deixa-me ver se eu consigo arrumar esse trem aqui. Ah, seria mais fácil trabalhar com a lousa, né? Mas tá bom, vamos embora. Aqui. Ó. Então, o que caracteriza o artigo? A presença do patá e o dagueche na primeira letra da palavra. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter que botar... Deixa eu ver. Ah, perdão. Eu estou tentando fazer no lugar errado. Eu venho aqui e boto o dagueche aqui. Ok? Assusim. O que faz isso? Isso indica, a presença desse dagueche aqui, indica que essa letra foi dobrada. Que dagueche é esse? Vocês lembram o nome dele? Dagueche forte. Isso. Tem, Ele é o dagueche forte, mesmo que esta letra, nesse caso não é, mas mesmo que esta letra pertença ao begado, que é fat. Lembra aquelas letras que levam dagueche leme por natureza? Pode aparecer com ou sem? Mas, se eu tenho um artigo antes de uma letra, qualquer que seja, eu tenho que pôr o dagueche. A não ser que esta letra, e a dagueche forte sempre, a não ser que esta letra seja uma, como é que se chama? Seja uma gutural. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a palavra arets. Vocês lembram o que significa a palavra arets? Arets. Arets. Ou, no caso, ela sofre modificações aqui e tal. Então, vamos colocar aqui, ao invés de... deixa arets mesmo, que é o correto. Quando quando eu coloco aqui um artigo, terra, exatamente, terra. Quando eu coloco o artigo aqui, o que tem que acontecer? A primeira coisa que tem que acontecer, eu tenho que pôr um patá aqui embaixo. E tem que pôr um dagueche aqui. Acontece, e aqui está errado, perdão, tem que ser com a Aleph aqui, eu vou botar ela como ela fica já com o dagueche, ela fica Eretz, ela vira uma segolada, tá? Então, olha só, são dois segóis e tal. Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar aqui, que eu deveria colocar aqui, é um patá. E aqui eu tenho que colocar um dagueche. Acontece que o Aleph não aceita dagueche. Ele é um gutural. Isso faz com que a letra que vá debaixo do artigo aqui não seja mais o patá. Alguém sabe me dizer qual é a letra? Qual é a vogal? é o Kamet? Não. É o Kametz. Hammett. Exato. Por quê? Por duas razões. Porque ele precisa fortalecer a sílaba, porque o dagueche forte, que deveria estar na primeira letra, não pode ser colocado. As guturais não aceitam dagueche. Então, sempre que tiver uma gutural, alguma modificação vai acontecer com o artigo que está embaixo aqui. Está entendido isso? Agora, vamos dizer que eu queira colocar aqui uma preposição. Aqui, ó, Aretz. Eretz significa terra. Aretz. Aqui, no caso, já vira, né, e aí também ocorre aqui uma modificação, que é esse aqui, ó. Aí ela vai para patá.
Então, haaretz, por causa dessa mesma questão, por causa da vogal aqui. Da vogal não, do artigo, perdão. Se eu quiser colocar aqui no início, eu até coloquei, deixa eu... Se eu quiser colocar aqui no início, então aqui diz, se eu digo Eretz é terra, e haaretz, o que é? Como é que eu traduzo haaretz? A terra. Uhum. A terra. Eu defini a terra, ok? Agora, se eu quiser dizer assim, na terra, se eu colocar, vamos dizer, ó, opa, fiz besteira aqui. Bom, vamos lá. Se eu quiser colocar assim, na terra, qual a preposição que eu uso? Porque na é uma preposição. São 3 preposições que eu posso usar aí, grudadas. Existem outras, mas são as principais que nós aprendemos até agora. E, por enquanto, vai abranger quase 80% das palavras. As outras preposições são mais raras, embora elas apareçam. Então, vamos lá. Eu quero dizer que é com a, ou melhor, na terra. É o beit? É o beit. Exatamente, é o beit, ok? E aí acontece uma coisa interessante. Este beit, ele precisa ter um dagesh, porque ele é um begad kefat. Opa! Então, deixa eu colocar aqui. Ele precisa ter um dagesh, ok? Como ele é um begad kefat, ele está no início da sílaba, ele sempre tem o dagesh lene, não é o dagesh forte, mas o que viria debaixo dele aqui, normalmente, seria um shevá. Ok? Acontece que, quando eu coloco uma preposição antes de uma vogal, um fenômeno acontece aqui. Deixa eu mostrar qual é o fenômeno. Mantenho o dagesh. E a preposição engole a vogal. O que acontece com a vogal? Tinha um kametz debaixo dela. Como ele engoliu, o kametz agora vai para debaixo da preposição. Então, esta preposição sem os dois, sem o shevá, que seria o normal, vocês virem uma das preposições. Quais são as preposições? O le, o que e o b, com shevá embaixo. Você olha embaixo, não tem shevá. Por que não tem shevá? Tem um kametz ou tem um patá. O que acontece? Estão presentes nesta palavra, neste termo, porque é um termo só, para o hebraico, estão presentes uma preposição e um artigo representado pelo kametzinho aqui embaixo. Ok? Então, sempre que você tiver... Nunca vai aparecer, se você tiver as 3 possibilidades de prefixo, que é o artigo, a preposição e o vav conjuntivo, a conjunção, nunca vai aparecer os 3. O artigo sempre vai ser engolido pela preposição. Se não tiver preposição, o artigo está lá e a conjunção está lá. Basta você não ter preposição, pode não ter. Então, o que acontece? O lugar da preposição é ocupado pelo conjunção e o artigo continua presente lá. Mas se botar a conjunção sempre engole o artigo. E aí eu posso até botar... Oi, pode falar, Camila. Não, calma. A preposição engole o artigo. Sempre. Né? Aí, se tiver artigo, preposição e conjunção... O artigo vai estar sempre embutido na conjunção.
Na preposição. Na preposição, era isso que eu queria Preposição. confirmar. Se eu quiser botar um artigo aqui, tá vendo aqui o artigo? Eu vou colocar ele do jeito que tem que ser. Baaretz. Como é que eu leio isso aí? Como é que eu traduzo isso aí? E na Terra? E na Terra, exatamente. Perfeito. E na Terra. Agora eu vou dar um desafio maior aqui para vocês. Vamos lá. Aretz é uma palavra feminina. Ok? Aretz, naturalmente, é feminina. Ela não tem aquele A final que marca as palavras femininas. Mas se eu quiser dizer e nas terras, vamos lá? Letrinha por letrinha? Vamos? Me ajudem. E nas terras. Qual a primeira letra que vai aí? O VAV conjuntivo. O VAV conjuntivo com, deixa eu colocar aqui, o VAV conjuntivo com chevazinho. Legal. E aí qual é a segundo morfema que eu vou colocar? Note, cada um desses é chamado de morfema porque tem um significado. Então, é uma conjunção e agora nós vamos pôr uma preposição. Qual é a preposição? Wait. Wait, exatamente. Só que nós vamos colocar com dagueste. E é o artigo? Como é que eu coloco o artigo aí? É o kametz. Por quê? Porque como o kametz seria o artigo do re, normalmente por causa olha aqui, ó, por causa do aleph, ok? Então eu vou puxar o artigo que estaria aqui para debaixo daqui. Tá bom. E o plural de aretz? Essa eu peguei vocês. No resumo que vocês fizeram, vocês me mostraram isso. Lembra o resumo lá do substantivo que eu pedi? Vamos lá. Primeira coisa, as consoantes, lembra que a raiz é sempre a mesma. Então, ar. E aí, olha que interessante, eu já vou dar uma dica aqui para vocês. Ao invés de colocar o SAD final, eu já vou colocar o SAD medial, porque vai ter alguma coisa aqui. Qual é o plural do feminino? Olha só. Masculino, plural do masculino é feito com in. Feminino, plural do feminino é feito com... Opa, tá aqui. É ut, né, que leva? Ot, porque esse vav roland é um o. Seria um shurek, se tivesse um ponto embaixo, ok? Então, olha aqui, voltando aqui. O final o plural feminino, como é que eu faço? Com o vav roland, tá aqui, e o tav. Agora, como é que eu pontuo isso aqui? A pontuação normal seria kametz segol. Como é que eu vou fazer aqui? Bom, o kametz eu mantenho. Cadê o kametz aqui? Está aqui. O kametz eu mantenho. Só que esse tsade agora está com uma vogal aqui. Lembra no verbo? O que acontece quando... Olha, aqui é aretz. A sílaba forte é aqui. Só que o que aconteceu? Eu puxei a sílaba forte aqui para o final. Virou tsot. Então, esse tsad já está com uma vogal aqui, ó. É essa aqui.
Qual a vogal que vai ficar sobrando para eu colocar no reche? Seria o segol, ou eu teria que colocar alguma outra vogal aqui, ou ele fica sem vogal? Exatamente. Como ele perde a vogal, eu tenho que colocar aqui uma indicação de ausência de vogal. Como é que fica, então, a leitura de "e nas terras"? Tenta, gente. Não tenho medo. Se errar, não tem problema, só fica gravado. Só, né? Depois vocês vão ver e vão aprender. Vebarzot. Uhum. Hã? Ó, ar. Lembra que esse Sheva aqui indica que não tem nada embaixo? Zot. O Vebaaretz, que é o singular, se eu quiser colocar no plural, vai virar Vebaarzot. Ok? Então, olha o que eu quero que vocês aprendam aqui. Deixa eu aproveitar aqui, pegar esta palavra, copiá-la aqui, vou botar aqui no meu Google documento, e pôr ela bem aqui no meio, aqui assim, tá? E até vou modificar. Aqui vou botar ela como Times News Roman, que ela fica mais bonitinha, eu acho. Tá? Estou crescendo aqui. Então, olha só. Isto aqui... Esse Sheva, rapidinho, esse Sheva, no caso, é o mudo. É o Sheva mudo, exatamente. Porque ele é colocado quando você perde uma letra, lembra que nenhuma consoante pode ficar sem sinal vocálico. Tem uma que pode, que é o Aleph, que, por exemplo, na palavra Elohim, ela fica sem o sinal vocálico embaixo, e esse Aleph é chamado de Aleph quiescente. Isso está lá nas lições anteriores e tal. Se vocês derem uma olhada, vocês vão ver. Então, quando vocês encontrarem um Aleph no meio da letra, no meio da palavra, sem nada embaixo, lembra, é o Aleph quiescente. Olha ele aí. Esse é o quiescente. Tá bom? É o único caso. Normalmente, a única letra, único caso em que uma consoante fica sem um sinal vocálico embaixo é quando ela é a última da palavra. Todas as palavras hebraicas, quase todas, né, com exceção, por exemplo, daquelas que terminam com kaf e com o re, é o ret. Eu acho que é o re, e ele tem um patá furtivo embaixo, no caso da palavra ruar. Ruar é um patá furtivo, que é um caso especial, e depois eu vou explicar isso para vocês quando a gente chegar nessa palavra, que é Espírito Santo. Mas olha só, notem, todas as palavras hebraicas, a única letra que não tem vogal é a última. Aí essa aqui, essa tem, ó, a vogal dela aqui. A vogal pode estar embaixo ou do lado. Tá? Essa aqui não pode ficar sem nenhum sinal vocálico. Mas qual é o sinal vocálico aqui, sem mudar o som? É o Sheva mudo. É o único sinal vocálico que não muda o som da consoante. É o Sheva mudo. Ok? Diga, Bianca. Não, eu esbarrei sem querer, desculpa. Você viu que esse negócio funciona, né? Você clica aí para levantar a mão, automaticamente aparece aqui para mim. Fulano quer falar, tá? Então é legal, funciona. Então, olha só. Aqui, nós temos. Qual é a raiz desta palavra? A raiz desta palavra está aqui. São essas três consoantes aqui, que indicam terra. E isso aqui no final. Isso é um morfema que indica o plural feminino. E aqui você tem três morfemas.
um artigo, que está aqui escondido embaixo da preposição, a preposição e a conjunção. Então, esta palavra aqui, ela sozinha, ela tem um significado que é e nas terras. Isso nós chamamos de frase. O que precisa para essa frase virar oração? O verbo. Verbo. O verbo, e provavelmente, se for um verbo transitivo, um objeto. Se for um verbo intransitivo, só o verbo já resolve. Ok? Certíssimo. Tudo bem? Isso tudo, gente, é uma preparação para a nossa lição de hoje, que eu quero falar para vocês. Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é pedir desculpa a vocês. Eu vou explicar por quê. Quando eu passei os exercícios, eu fiz um exercício para o capítulo 6 e um exercício para o capítulo 7. Só que na hora de colocar o nome, eu coloquei o nome e gravei com o nome trocado. Aquele exercício que vocês estavam morrendo para fazer e não estavam conseguindo, era para ser o exercício do capítulo 7. E não o exercício do capítulo 6. Então, o que eu fiz? Eu dei para vocês um exercício de uma matéria que eu não havia dado ainda. Eu quero pedir 1000 desculpas a vocês. Como é que eu descobri isso? Na semana passada, quando vocês falaram, olha, está muito difícil e tal, eu falei, gente, mas não estava tão difícil assim. Tal. Eu terminou até depois um colega ficou comigo um pouquinho, me fazendo umas perguntas. Eu falei, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Fui lá, abri o exercício e descobri que eu tinha dado para vocês o exercício do capítulo 7, que é uma matéria que eu não havia dado ainda. Então, me perdoem pelo susto, por favor. E o que eu fiz? Eu dilatei o prazo e dei o exercício equivalente à matéria do capítulo 6. Eu acho que vocês tiveram mais facilidade de fazer o exercício que eu substituí do que o anterior. Sim ou não? Foi um pouco mais fácil de fazer. Até porque eu já tinha feito outro, Pois é. Mas então você... esse ficou mais fácil. Quem é que está falando? Eu não vi aqui. Samuel, Oi, Samuel. Mas você fez hebraico lá na outra escola também, né? qual outra escola? Ah, você não tinha feito hebraico lá como é o nome? Tem uns colegas de vocês que fizeram hebraico, acho que é do 2º ano. No segundo, aqui no primeiro, eu só estou fazendo com o senhor mesmo. Ah, então tá bom. Bom, mas você então se esforçou, mas eu garanto que o esforço foi muito maior. Por quê? Porque faltava isso que eu vou trabalhar com vocês. Tecnicamente, vocês tinham condições de fazer o exercício, mas realmente, eu peço desculpa, ficou muito difícil. Algum outro colega se esforçou, conseguiu, chegou lá, teve... Né? E, graças a Deus por isso. Então, eu quero pedir desculpas a vocês pelo erro que eu cometi. Fui na hora de colocar, eu olhei o nome do artigo, é esse aqui, eu leio o nome do arquivo e coloquei lá. E achei, como eu tinha preparado com muito cuidado, com muita atenção, tal, na hora de gravar houve um problema. Então, este exercício, agora aquele exercício que era difícil, depois dessa aula aqui, vocês vão ver que ele é muito simples de fazer. Claro, o hebraico não é fácil, ok? O hebraico, por natureza, não é fácil. Mas, pelo menos, quando você pega uma matéria que já é dada, é mais difícil, é mais complicado. Que não foi dada, é mais difícil, é mais complicado. Então, agora eu vou querer que vocês façam aquele exercício que eu deixei para a semana que vem, porque vocês vão ver que ele não é tão difícil assim de fazer. Tá bom, gente? Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Fale agora ou deixe para falar depois, não tem problema. Evaldo, deixa eu só visualizar de novo essa finalização que você botou para o plural para ficar nas terras que você botou ot. Tá. Só para... Claro, deixa sim. Deixa eu pegar aqui.
Qual é? Aqui você quer dizer? Não. Isso, que você estava. É aí mesmo. Aham. Essa finalização aí, o ot. Esse ot, ele é o plural para o Feminino. artigo. É só. Não, não. Note bem. Boa pergunta. Foi bom você perguntar. Este ot, lembra aqui, olha. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou pegar desde o início. Tá, é porque eu não estou Vamos achando lá. o meu. Então, vamos dar uma recordada, porque isso é importante. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a palavra mais simples possível, que é o masculino singular. Ok? Se eu quiser colocar no plural, eu coloco esse in final com esse hirek aqui embaixo. Ok? Se eu quiser colocar essa palavra no feminino, eu coloco o re e mais o kametz aqui embaixo. Tá certo? E se eu quiser no feminino plural, ó, é o ot que marca o feminino plural. Foi. Ok? É porque eu tinha misturado com a outra, aí eu tinha ficado confusa, mas agora Então, eu lembrei que. entendeu agora? Então, olha Show, assim. sim. Aí a gente começou a trabalhar, até aqui nós trabalhamos com sufixos, é aquilo que vem depois, são aqueles que são pendurados no final da palavra. Agora eu vou começar a pendurar coisa no começo da palavra. Estou falando pendurar aqui, mas a palavra certa é aglutinar, porque o hebraico é uma língua aglutinativa. Eu posso ter, na palavra base, eu posso ter prefixos ou sufixos. Ok? Note, a palavra está aqui. O grande segredo de ler o hebraico é você descobrir a raiz. E depois descobrir quais os penduricalhos que ela tem aqui. Você vai descobrir se é plural, se é masculino, se é feminino, através dos prefixos, dos sufixos ou dos infixos. Ó, Ai, que é isso, meu Deus. infixo é o que é posto no meio. Tá bom? Então, olha só, você tem a palavra. Tem a palavra. Você pode pôr sufixo, prefixo ou infixo. Isso em português acontece. É que a gente não estuda assim, mas acontece em português também. Você pega Miriam, né? Diga. A palavra homens, no plural. Pois é, essa é uma palavra complicada. Vamos lá, aproveitar que você perguntou. Deixa-me ver. A palavra homem é Aleph, aí você põe um Hirek Yud, ok? Tá aqui, ó, e Hirek Yud, e ela termina com a palavra, com a letra I, Shin. Note que esta é uma... quantas consoantes tem essa palavra? Duas, professor. Duas. Por quê? Yud e o Shin. O Yud, note bem, o Yud não é consoante, não. Nesse caso, o Yud é vogal. Por quê? Porque ela está sinalizando o Hirek Yud aí. Quais são as duas? Você acertou no número, mas errou na identificação. É o Aleph e o Shin. Essas são as duas letras, ok? Portanto, a raiz desta palavra não é isso aqui. Essa não é a raiz dessa palavra. A raiz dessa palavra é isso aqui. Ok? Aí o que vai acontecer com essa palavra? Ela tem um plural irregular. Qual é o plural de ish? Você já sabe, não sabe? Qual é o plural de homem? Homens. Espera aí, deixa eu escrever direito aqui. Não, o plural de nomes de homens deixa eu achar aqui. Deixa eu só conferir. Porque ela é, de fato, uma palavra mais complicada. Vou colocar aqui. Homens. Aqui nos Salmos. Ok. Agora, aqui, está aqui.
Olha que interessante, ele não usa o plural, ele usa filhos dos homens. Ah, que malandro. Ok. Filhos dos homens e dos homens opróbrio. Deixa eu ver. Ah, tá achando aqui. Danado, hein? É uma palavra rara. Tem na unidade 7, professor, do Futato. Obrigado. Então tá aqui. Ela aí. Aqui. Anashim, era o que eu escrevi mesmo, eu só estava dúvida aqui com a primeira letra. Notem, a raiz dela, ela conta com essas duas letras, e esse aná no meio é um infixo com o sufixo aqui. Então, o plural de homens é um plural irregular, por isso que esse é daqueles que a gente tem que decorar, não tem jeito. Esse é daqueles. Então, vamos lá. Ele aqui é esse aqui, Ana, depois acho que é um Kametz, né? Deixa eu ver. É um Kametz, exatamente. Aí vem aqui o Kametz, aí vem o Shin, né? Ué, o que houve aqui? Sim. Tem o não, aí vem o patá aqui, é o Kametz, perdão. Aqui, Aná, depois vem aqui o Shin, e aí vem o plural, que embora que é masculino, né, mas ele vai ter aquela terminação masculina mesmo, que é o Hirek, Yud e Mem final. Está aqui. Anashim. Ish, singular, plural, Anashim. Ok? Mulher. Vamos lá. Como é que eu faço mulher agora? Alguém tem ideia? Mulher, em hebraico, é assim, ó. I, com hirik, katon, chá. E aí, você vai colocar a marca do feminino, que é isso aqui. Isha. Isso é mulher. Agora, o plural de mulher. Você vai usar este plural aqui e vai substituir o in por ot. Anashot. Então, ishi é um nome, é um termo todo irregular na hora de fazer o singular e o plural. Qual é a regra para isso? Deve ter uma regra, mas eu aconselho a vocês, decorem, é mais fácil. O senhor poderia repetir as letras? Posso? Vamos lá. Obrigado. Qual a dúvida? Vamos embora. Aqui. Singular, ish, ok? Plural. Vai virar a com Hatef patá. Hatef patá é a semivogal do patá. Então, Hatef patá, nashim. Aleph, Hatef patá, Nun, Kametz gadol, Shin, Hirik, Yud, Mem. Mulher, perde o Aleph, fica só o Yud, ok? Um Hirek Katon, sem o Yud, não é um Hirek Yud. O Shin, a marca do feminino, Kametz, Re, que é a marca do feminino, Isha. Ok. Obrigado. Ok? Obrigado. O plural femininos? O plural feminino, Só você para vai lembrar pegar aqui, Anashot. Esse aqui vai ser substituído por
ot, e vai sair esse hiriquezinho aqui de baixo. Sai o re, o re também, ou não? Qual re aqui? O re de isha. Ah, sim, sai, porque Ele sai, aí entra o isso, yud e o mem. isso. Tá. Lembra que o re é o feminino singular, e o ot é a marca do feminino plural, sempre. Esse aqui, olha, Roland Taf. Isso sempre é a marca do feminino. Aí você vai tirar esse aqui. Ah, não, você vai tirar daqui. Ó, você vai tirar este aqui, vai. E aí você vai pegar esse outro aqui e vai colocar aqui, ó. Anashot. São mulheres, no plural. Esse é um daqueles que eu recomendo, decorem. Mas tem aquele num no meio também, em mulheres, Exatamente. no caso. Anashot. Ah, tá. Exatamente. Anashot é o plural de homens. Anashot. O plural feminino de homens. Então, daria mulheres. Nós vamos, acho que vai aparecer aqui na lição que a gente vai fazer, mas precisamos fazer essa lição aqui para não atrasar. Vamos embora. Onde é que está? Está aqui. Então, hoje, notem bem, lembra que toda aquela coisa que eu falei sobre fonética, morfologia, e o próximo nível é a sintaxe. A sintaxe, ela vai trabalhar com frases, e essas frases, em geral, elas vão precisar de verbos. Deixa eu dizer uma coisa, o hebraico, ele também trabalha com frases sem verbo. É o equivalente em português. Em português, a gente tem dois tipos de verbo. A gente tem o verbo que forma o predicado verbal, e tem o verbo que forma o predicado nominal. O que forma o predicado nominal, na verdade, são os verbos de ligação. Em hebraico não existe verbo de ligação. Então, o que eles fazem? Eles usam simplesmente um substantivo do lado do outro, e isso é uma frase sem verbo. E a maneira como esse substantivo é colocado do lado do outro vai dar: fulano é isso. Então, vamos lá. O senhor é rei. Basta colocar senhor e rei, um do lado do outro, que você está dizendo que o senhor é rei. Agora, existe a maneira certa de colocar aquilo lá na frente, nós vamos ver. O que nós vamos ver aqui é importante o seguinte, olha só. O sujeito pode ser especificado apenas pela forma do verbo. Lembra que quando a gente aprendeu o verbo, a gente aprendeu que o verbo sempre traz, naquele finalzinho dele, o pronome que ele representa. Às vezes você pode escrever o pronome para reforçar, mas não precisa, é como em português. Se eu digo assim, canto, eu canto, ninguém vai achar que ele canta. Se eu digo canta, aí normalmente existe uma dúvida. Quem canta, ela ou ele? Mas ninguém vai perguntar, canta? Quem canta? Você? Tu? Não, porque o tu é cantas. Se eu digo assim, cantas bem, eu não preciso dizer que é tu. Todo mundo sabe que é tu. No hebraico, as terminações têm este valor do verbo, do pronome. Então, olha aqui, vou pegar aqui. O sujeito pode ser especificado pela forma do verbo. Em hebraico, shalcheti, olha assim, a raiz, que é shalar, tá? Shalar é a raiz. Esse ti final aqui, ti final, é da primeira pessoa do singular, que significa eu enviei. Eu está aqui, olha. Eu enviei. Eu enviei. Então, o sujeito eu é indicado pelo ti. Se eu disser shalarti, shalarti significa eu enviei. Quem é o sujeito? Eu. Ok? Está simples aí até agora. Ok? O sujeito pode ser especificado pelo acréscimo de um pronome pessoal.
Quando um pronome é acrescentado, a frase está sendo colocada sobre o sujeito. Então, por exemplo, a mesma frase, olha, shalarti, ani, vamos lá, como é que eu leio isso aqui? Ani, shalarti, eu, e não você ou qualquer outra pessoa, enviei. O pronome normalmente é indicado para ênfase. Então, por isso que ao traduzir, ele vai traduzir eu, e não você ou qualquer outra pessoa, enviei. Eu mesmo enviei. A gente vê muito isso na Bíblia, Deus dizendo, eu sou o Senhor, eu mesmo, eu sou o Senhor. Existe, inclusive, em hebraico, o ani, que é o eu simplesmente, existe o anoque, que é o eu mesmo, é o eu enfático. Então, ao traduzir uma frase, você tem 3 graduações de ênfase. Se é só o substantivo, se é só o verbo,